E para começar, vamos falar de um vilão de Naruto muito conhecido, Pain. O nome dele é Nagato. Ele nasceu na Vila da Chuva e ficou órfão em meio à guerra. Não era a guerra dele. A Vila da Chuva virou campo de batalha porque vilas grandes lutavam ali. A guerra passava e quem ficava era só quem morria. Os pais de Nagato são mortos por ninjas da Folha. Não porque eram maus, não porque mereciam, mas porque no mundo ninja, vilas pequenas sempre pagam o preço das decisões das vilas grandes. Nagato cresce no meio da fome, medo e perda. Sem vila, sem proteção e sem escolha. Depois de tudo isso, depois de sofrer tudo o que sofreu, a esperança aparece. Jiraiya surge não como um salvador, mas como alguém que ensina a sobreviver. Ele ensina como conseguir comida, como se proteger e como continuar vivo. E é aí que cada um segue um caminho. E a Rico aprende a liderança. Ele aprende a falar com as pessoas e a unir gente ferida como ele. E acredita que dava para mudar aquele mundo. A Konan aprende a empatia. Ela é quem mantém o grupo unido, quem acredita que dá para mudar tudo sem se tornar igual ao mundo que machucou eles. Por um tempo isso funciona. Hanzo da Salamandra cerca o grupo. Ele força uma escolha impossível. Ou a Rico morre ou a Konan morre. O Yahiko se mata ali, na frente do Nagato. Naquele momento não morreu só um amigo. Morreu a ideia de que a empatia, a bondade e o diálogo impõem respeito, porque ali ele viu que realmente isso não funciona. Logo depois disso aparece o Tobi, falando de um plano, falando de uma paz eterna, e pensa que, depois de tudo o que o Nagato viveu, aquilo ali parecia a única saída, e é aí que nasce o Pain. Quando o Pain diz que o mundo deve conhecer a dor, isso não é ódio gratuito, é conclusão. Vilas pequenas sofrem, vilas grandes observam. Ninguém se importa até a dor bater na porta de quem manda. E é por isso que quando o Pain destrói a folha, ele não está fazendo algo diferente do que fizeram com ele. Ele está fazendo a mesma coisa. A Vila da Chuva virou campo de batalha numa guerra que nem era dele. Então o que o Pain faz é transformar uma vila grande no que uma vila pequena sempre foi. Ele traz a guerra para o centro do poder. Não por prazer, mas para provar um ponto. Porque naquele mundo simpatia não impõe respeito. O que impõe respeito é medo. E tem um detalhe importante que muita gente esquece. Quando o Pain vai até a folha, ele não vai só destruir, ele vai buscar o Naruto. Porque além de impor medo às grandes vilas, capturar os Jinchurikis fazia parte do plano da Akatsuki, ou seja, eles queriam desarmar o mundo todo e ao mesmo tempo tirar de circulação as maiores armas que existiam. Então eram dois objetivos, mas em um ataque. Ele conseguiria fazer esses dois feitos e apenas um ataque à Vila da Folha. Quando Naruto derrota o Pain, ele vence a luta. Mas para e pensa comigo, o mundo ninja mudou mesmo ou só adiou o próximo Pain? Porque enquanto as vilas continuarem usando crianças como armas, enquanto guerras continuarem sendo travadas, longe de quem decide, sempre vai existir alguém que acha que está fazendo o bem, mesmo que isso transforme em um monstro. E talvez, só talvez, seja por isso que o Pain é um dos melhores vilões de Naruto. Agora vamos falar de um vilão de One Piece que muita gente odeia. O nome dele é Don Quixote Dom Flamengo. E diferente da maioria dos vilões, ele não nasceu pobre. Ele nasceu no topo do mundo. Dom Flamengo nasce como um dragão celestial. Alguém que, desde o nascimento, era tratado como Deus. Só que o pai dele faz algo que muda tudo. Ele abdica desse título. Decide viver como uma pessoa comum. E é aí que o mundo mostra quem realmente é. A família Don Quixote é caçada, espancada, humilhada. Don Quixote, ainda criança, é pendurado, torturado pela população. E presta atenção nisso. Não é um vilão fazendo isso. São pessoas comuns. Ali, Dom Flamingo aprende a primeira lição do mundo. Bondade não protege ninguém. Quem nasce no topo manda. Quem cai é esmagado. O ódio cresce, mas cresce com lógica. Porque enquanto ele sofria, os dragões celestiais continuavam intocáveis. O mundo não puniu o sistema, puniu a criança. O pai é morto, o irmão enlouquece. E Dom Flamingo entende uma coisa, que nunca mais sai da cabeça dele. Justiça não existe. O que existe é poder. Mais tarde, quando ele fala em Marineford que a justiça é decidida pelos vencedores, isso não é um discurso de vilão. É o mundo falando pela boca dele.
Porque em One Piece a gente vê isso o tempo todo. O governo mundial mente, heróis viram criminosos, criminosos viram heróis. Dom Flamingo não tenta mudar o sistema, ele decide dominar ele. E quando ele toma Dressrosa, ele não cria um inferno novo. Ele só copia o modelo do mundo, poder absoluto, controle pelo medo. E quem sofre, sofre em silêncio. A diferença é que quando o governo faz isso, chama de ordem. Quando Dom Flamingo faz, chama de tirania. Quando o Luffy derrota Dom Flamingo, Dressrosa é salvo. Mas pare e pensa comigo. Os dragões celestiais caem? O sistema muda? Ou só tiraram um espelho de quem estava mostrando uma verdade feia demais? Dom Flamingo não era um monstro que nasceu do nada. Ele era o reflexo de um mundo que ensinou desde cedo que quem não tem poder não tem valor. E talvez por isso, ele incomode tanto. Porque ele não mente. Ele só diz em voz alta como esse mundo realmente funciona. E agora vamos falar de um vilão muito conhecido, Eren Yeager. Desde criança, Eren não sonha com o poder e nem com dominar ninguém. O sonho dele é bem mais simples que isso, e talvez o mais perigoso de todos, a liberdade. Mas a liberdade ali é proibida, o mundo diz para ele, fica quieto, aceita e sobrevive. Eren nunca aceitou. Quando a mãe do Eren morre, devorada por um titã, não nasce um vilão, nasce um ódio, uma impotência e uma pergunta que nunca mais sai da cabeça dele. Por que a gente tem que morrer assim? Não é só por dor pessoal, é a percepção de que existir naquele mundo é uma sentença. O mundo não é pequeno, ele é cruel. Quando o Eren descobre que o inimigo não é só os titãs, mas o próprio mundo lá fora, algo quebra de vez. Porque agora não é mais humanos versus monstros, é humanos escolhendo quem merece viver. E o mais cruel, o mundo já decidiu que Eldianos não merecem. O Eren não enlouquece do nada, ele entende demais. Ele vê o futuro, vê as mortes, vê a guerra, vê seus amigos sofrendo, vê que não importa o que ele faça, o ódio sempre volta. E é aí que ele chega numa conclusão horrível, mas lógica dentro daquele mundo. Se o mundo inteiro quer nos exterminar, então o mundo inteiro é o inimigo. O estrondo não nasce na maldade, o estrondo nasce do desespero. Eren não faz aquilo porque gosta, ele faz aquilo porque acredita que não existe outro final possível. Ele escolhe ser um monstro, para que seus amigos não precisem ser. E isso é o que mais dói. Eren é vilão ou é consequência? Eren é o reflexo do mundo que o criou, assim como Pain devolveu a dor que recebeu. Doflamingo usou o poder como arma, e o Eren a destruição como escudo. Não é para vencer, mas para encerrar. No fundo, Eren só queria uma coisa, ver o mar, viver com os amigos e ser livre, mas o mundo não deixou. Então ele fez o que ninguém teve coragem de fazer, assumiu o ódio de todos sozinho, e é por isso que Eren Yeager não é um vilão comum. Ele não quer aplausos, não quer reinar, ele não quer sobreviver, ele quer apenas que aqueles que ele ama tenham uma chance, mesmo que isso custe a própria alma. E no fim das contas, esses vilões não nascem do nada. O Pain devolveu ao mundo a dor que o mundo ensinou para ele. Doflamingo usou o poder porque aprendeu cedo que quem manda nunca paga o preço. E o Eren foi só até onde ninguém teve coragem de ir. Todos eles são diferentes, mas têm alguma coisa em comum. Foram moldados por um mundo quebrado. E talvez a pergunta não seja quem é o vilão, mas sim, que tipo de mundo cria pessoas assim, né? Se você curtiu esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like e comenta qual vilão você quer no próximo vídeo. A Katsunimi se despedindo, até a próxima. Fui!